Será que no céu terá apenas 144 mil pessoas salvas? Será que esse é um número simbólico? Fique até o fim e descubra. Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui, sempre com o objetivo de abençoar-te, encorajar-te e firmar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: quem são os 144 mil no livro do Apocalipse? Fica até o fim e eu te garanto que vais aprender a responder com certeza a esta pergunta. Mas antes, quero fazer-te o convite habitual. Deixa o like no nosso vídeo, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações para não perderes nada. Essas ações vão ajudar-nos muito porque o YouTube vai perceber que esse vídeo, que esse canal é relevante para ti e vai sugerir a outras pessoas que tenham um interesse semelhante, ok? Conto contigo. Vamos agora ler o texto que deu base a essa pergunta. Vamos ler o texto para extrair do texto a melhor compreensão. E o texto está no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8, que dizem o seguinte: Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Existem várias hipóteses de interpretação defendidas por muitas pessoas estudiosas e sinceras naquilo que acreditam. Vou apresentar-te aqui as 3 hipóteses mais comuns, as mais famosas, e no fim vou dizer-te qual é a resposta que é livre de qualquer questionamento. A primeira hipótese é defendida por um grupo de pseudo-cristãos, as Testemunhas de Jeová. Eles dizem que os 144 mil são os únicos que irão para o céu, mas ninguém vai. E adivinhe, são 144 mil testemunhas de Jeová. As outras pessoas que forem salvas vão ficar mesmo aqui na terra, não terão nada a ver com o céu, não irão morar lá. Essa interpretação não é bíblica, é baseada nas visões de Charles Taze Russell e Joseph Franklin Rutherford, primeiro e segundo presidente, respectivamente, da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, comumente tratados como Testemunhas de Jeová. E se tu queres que nós façamos um vídeo a explicar como identificar uma seita, comente aqui embaixo, deixe o teu comentário. Escreva o seguinte: como identificar uma seita? Se tiver um número de comentários relevante, nós prometemos que faremos um vídeo com esse propósito. A segunda hipótese é a hipótese literal, é defendida por vários cristãos. Essa hipótese diz o seguinte: os 144 mil são 144 mil israelitas que irão se converter nos últimos dias quando derem conta que o anticristo não é o Cristo. Eles serão o remanescente de Israel que se salvará. Quando notarem que Jesus é o Messias, é o Cristo, aí esses 144 mil irão se salvar. E os que defendem esta hipótese usam como uma das evidências o facto de o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, mencionar as 12 tribos de Israel, nome por nome, exatamente para não existir uma outra interpretação, para saberem mesmo que aquilo não é uma alegoria, não é uma linguagem figurada. Ele estava a se referir exatamente às 12 tribos de Israel, por isso fez questão de mencionar nome por nome. Mas certamente tu notaste a ausência de 2 tribos, Efraim e Dan. Os adeptos dessa hipótese justificam a ausência dessas 2 tribos pelo seguinte: primeiro, Efraim se afastou de Judá em determinado momento da história e também caiu na idolatria. Dan também, esta tribo, está associada à idolatria. Então, esse é o possível motivo de João, o apóstolo, quando fez a contagem das tribos, não ter incluído essas 2.
Aliás, no Antigo Testamento, a listagem das tribos era sempre muito diferente. Dependendo do propósito de quem cita a listagem, as tribos apareciam da seguinte forma: em ordem de bênçãos de Jacó, em ordem do acampamento, em ordem do censo antes da invasão de Canaã, em ordem de bênçãos e maldições, em ordem de bênçãos de Moisés, em ordem de herança, em ordem de esposas e concubinas, em ordem de portões da cidade e por aí vai. Ainda no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 4 e 5, ali os 144 mil são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. Repare, eles são as primícias, não são os únicos. Eles são os primeiros de um grupo maior. Eles não são os únicos salvos, mas são as primícias. Depois tem a grande multidão, que ninguém podia contar, que também são salvos. Mas eles são tratados de primícias para Deus e para o Cordeiro. Neste caso, ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 7, o grupo que aparece no versículo 4 é diferente do grupo do versículo 9. No versículo 4 são os 144 mil, que são as primícias, são os primeiros. No versículo 9 são a multidão que não se podia contar. Ali representam todos os salvos, todos aqueles que foram remidos no sangue de Jesus, toda aquela grande multidão são todos os salvos da terra. Os 144 mil são os primeiros, depois vem toda a multidão. São grupos diferentes, mas ambos grupos são salvos. Apesar de que atualmente muitos israelitas não saibam a que tribo pertencem devido à miscigenação e outros fatores, Deus sabe. Então, no futuro, não será impossível que os 144 mil israelitas sejam separados em 12 tribos, sendo 12 mil para cada tribo. Afinal de contas, para Deus, nada é impossível. E chegamos à terceira hipótese. Se a segunda é a hipótese literal, a terceira é a hipótese simbólica, que também é defendida por um grupo grande de cristãos. Nessa hipótese, acredita-se que 144 mil seja um número simbólico. Aliás, o livro do Apocalipse usa muita linguagem simbólica, muita linguagem figurada. Por exemplo, logo no capítulo 1 do livro do Apocalipse, no versículo 16, é dito que da boca do Senhor saiu uma espada afiada de 2 gumes. Será então que Jesus Cristo vomitou uma espada de metal, como fazem os mágicos ilusionistas? Não sei. É claro que não. Com base na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós entendemos que a espada afiada de 2 gumes é a palavra do Senhor. Então, nesse contexto, os 144 mil, para aqueles que são adeptos da terceira hipótese, é apenas um número figurado. Representa os santos do Antigo Testamento, que são as 12 tribos, e os santos do Novo Testamento, que são os 12 apóstolos, que vai dar 144. E como é que sabem que isso é apenas uma alegoria, é apenas um número simbólico? A primeira evidência é exatamente a ausência das 2 tribos, Efraim e Dan. Aqueles que são adeptos dessa terceira hipótese, a hipótese figurada, simbólica, não acreditam que Deus removeria essas 2 tribos, mesmo que Efraim tivesse se afastado de Judá a dado momento da história e que Efraim e Dan tivessem caído na idolatria. Esses que acreditam nessa terceira hipótese não acreditam que Deus seria capaz de remover essas 2 tribos. A segunda evidência é a expressão filhos de Israel, que aparece no capítulo 7, versículos 4 a 8. Essa expressão filhos de Israel pode se referir aos convertidos de Israel, como também os gentios que se converteram a Cristo. E como é que nós sabemos disso? Gálatas, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. O apóstolo Paulo aqui nos ensina que Abraão é o pai de todos aqueles que creem, sem distinção, tanto israelitas de nascença como os que não são. A terceira evidência é exatamente a alegoria que se faz ao número 144 mil, sendo 12 vezes 12, ou seja, 12
do Antigo Testamento, que são as 12 tribos, vezes 12 do Novo Testamento, que são os 12 apóstolos, e o número 1000 simboliza a plenitude, a completude, ou seja, o número 144.000, para os que acreditam nessa hipótese, é os santos, os salvos do Antigo Testamento e os salvos do Novo Testamento, simbolizando o todo, simbolizando todos os salvos que existiam, não apenas os 144.000 israelitas. Neste caso, para os defensores desta hipótese, acreditam que no capítulo 7, o grupo do versículo 4 e o grupo do versículo 9 são o mesmo grupo, ou seja, no versículo 7 são os 144.000, no versículo 9 são aquela grande multidão que não se podia contar. Para os defensores dessa hipótese, é o mesmo grupo. Para concluir, tu deves estar a te perguntar: Braulio, já percebi essas três hipóteses, mas se me perguntarem então, quem são os 144.000? Tu podes responder de maneira literal, podes responder de maneira simbólica, mas te aconselho a dar a resposta que a Bíblia dá, a resposta que está livre de qualquer questionamento. Os 144.000 são pessoas salvas, seladas por Deus e vêm da grande tribulação. Não são membros de uma seita, mas sim são aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Esses são os 144.000. E chegamos ao fim. Agora quero saber, o que é que tu acreditas? Acreditas na hipótese simbólica, na hipótese literal, numa outra hipótese qualquer? Deixa aqui nos comentários o que é que tu acreditas. Quem são os 144.000? Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o nosso canal, ativar o sininho das notificações. Essas ações vão nos ajudar muito a divulgar os vídeos, a divulgar o canal e assim o canal irá crescer. Também quero convidar-te a deixares a tua pergunta aqui nos comentários. Quem sabe a tua pergunta se transforme no tema do próximo vídeo. Hein? Deixa aqui a tua pergunta. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.